Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 13ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor Santo Irineu, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estar com Jesus é a melhor coisa que qualquer um de nós pode ter. Mesmo quando às vezes parece que Jesus está dormindo, mas não, Jesus não dorme, porque Jesus é Deus. Jesus não dorme nem cochila, ele está sempre vigiando, está sempre cuidando de cada um de nós. Nós é que às vezes sentimos muito. O silêncio de Deus, ele é muito profundo. E às vezes nós precisamos silenciar nossa alma, silenciar nosso coração para escutar Deus. E aí, quando a gente está passando principalmente por um momento difícil em nossas vidas, a gente sente como que Deus não se importa, como que Deus não está nos escutando, como que nossas orações estão sendo perda de tempo, porque a gente não vê, ou melhor, a gente não escuta, a gente não tem um retorno da parte de Deus, porque é muito silencioso. Mas é exatamente aí que Deus fala. Só que precisa haver esse silêncio da nossa alma. Precisa haver esse silêncio do nosso coração. Quando você está rezando no momento difícil da sua vida e você acha que Deus não está te escutando, sua oração chega até Deus como se você estivesse falando num alto-falante para Ele. Ele escuta, não só escuta, como Ele vê e sabe que você está passando. Mas o problema não é Deus. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Nós não conseguimos, nós temos dificuldade de silenciar o coração, de acalmar o coração para ouvir a Deus. E aí a gente permite que os nossos problemas, nossas dificuldades, nossos sofrimentos falem mais alto e agitem todo aquilo que nós estamos passando. E aí começa o nosso clamor. Senhor, salva-nos. Meus irmãos, minhas irmãs, como hoje é difícil silenciar, como hoje é difícil a gente ficar quieto diante de Deus, na oração. A gente, não sei se vocês já repararam isso, né? A pessoa chega na Capela do Santíssimo, a pessoa chega na igreja e está fazendo sua oração. Tá certo, tá errado não. Mas na hora que ela termina, ela diz assim: Amém. Levanta e vai embora. É como se a pessoa chegasse para conversar, falar uma coisa com outra pessoa. A nossa oração, ela é como se fosse algo de, eu diria, um monólogo. Só uma pessoa fala, só você fala. Raramente a gente vê alguém sentado lá na Capela do Santíssimo. O que você está caçando aí? O que você está fazendo aí? Eu estou escutando a Deus. Raramente a gente vê, raramente eu diria quase que nunca. Né? Não posso dizer que nós temos nossos irmãos os contemplativos, nós temos nossos irmãos mais idosos, os religiosos, os padres, né, que rezam e ficam lá na capela sentadinhos olhando.
né, escutando a Deus. Mas só que a gente não precisa esperar chegar, ficar de idade avançada para não, com o perdão da palavra, né, com o perdão da expressão, esperar chegar, ficar sem ter nada o que fazer para escutar Deus. Não, assim também não precisa, né? A gente tem que escutar Deus a todo momento. E é difícil. A gente chega na igreja, chega lá e Pai Nosso que está, Ave Maria, cheia de graça, e faz suas orações, e conversa, e fala tudo. Aí, amém. Levanta e sai. Não escuta Deus. E aí depois reclama, nossa, parece que Deus está dormindo, parece que Deus não me escuta. Não é que Deus não te escuta, é que você não quis parar para ouvi-lo, é que você não quis silenciar um pouquinho para poder entender o que ele tem a te dizer, falar-lhe o coração. Aí, o que acontece? Deus usa outros meios para poder te falar. Aí, no decorrer do dia, ele começa a dar sinais para que você possa entender o que ele quer que você entenda. Coloca pessoas na sua vida, coloca situações, e você continua tão barulhento, seu coração continua tão barulhento, que você não consegue entender o que Deus queria fazer isso com você. Por exemplo, se você está tão nervoso e tudo, e aí Deus pega e faz você perder, esquecer onde é que você colocou a chave do carro, a chave da casa. E aí você, em vez de entender que Deus está querendo te fazer ficar um pouquinho mais em casa e não sair daquele jeito tão nervoso, o que acontece? Você fica pior ainda. Aí você começa a brigar, agora pronto, até a chave eu perdi. E começa xingando e brigando e vira aquela confusão. Você convida uns amigos para sua casa e Deus fala, vou fazer isso só aqueles que você gosta mesmo. Daqui a pouco você acha ruim porque não vieram todos. E você não percebe que Deus fez isso só aqueles que você se sente bem, que você vai ficar feliz com a presença deles e tal. Não, mas você fica chateado porque os outros não vieram. E aí o que que acontece? A gente começa a falar assim: ah, fulana não veio, e não sei o quê. Começa a valorizar a ausência dos que não vieram e desprezar, por assim dizer, a presença dos que ali estão. Enfim, muitas coisas Deus começa a mostrar no seu dia, mas a gente se recusa a perceber, a entender, a sentir. Mas Jesus vai e acalma o coração. Silêncio, acalma o coração, acalma-te. O mar fica tão tranquilo que todo mundo fica, nossa, que calmaria. Deus quer agir na sua vida. Deus quer fazer o melhor por você. Mas é importante que você silencie. Há a necessidade do silêncio. Há a necessidade de ficar em paz. Quando você está em paz consigo mesmo, quando você está em paz com Deus, com os irmãos, pode acontecer o que for, que você está em paz. Você está em silêncio. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, né? Quando a gente grita mais alto do que os outros, o silêncio ele se torna algo, eu diria, ausente demais, abstrato. Eu trabalho na escola, né? Eu estou trabalhando na escola e são mais de mil meninos, né? Vixe, Nossa Senhora. E eles juntam todos, na mesma celebração, no mesmo lugar. Imagine 1.800 meninos jovens, tudo dentro da mesma sala, do mesmo espaço, da mesma igreja. E aí o pessoal começa, silêncio, silêncio, silêncio. E eles ficam ali. E eu aprendi uma coisa que eu falei, nossa, que beleza. E deu certinho. Eu fui lá na frente, peguei o microfone e falei com eles assim, olha, nós vamos agora silenciar o nosso coração. Nós vamos agora todo mundo ficar quietinho, todo mundo. E não aumentei meu tom de voz, fui falando baixinho, mesmo que com o microfone. Vocês acreditam que podia cair uma agulha que a gente escutava? Todo mundo foi silenciando. Então, as pessoas não gostam do barulho. As pessoas não querem barulho. Talvez um momento ou outro, numa festa, numa diversão, talvez faz parte também. Mas quando o barulho se torna muito presente em nossas vidas, ele também cansa. Ele também causa uma estafa, um estresse na gente. O mar, do qual o evangelho nós acabamos de ouvir, é sua vida. A barca é você que é agitada pelos ventos, que é agitada pela vida.
E Jesus é Deus, é o próprio Jesus, que está com você sempre. Mas você, como se deixa agitar pelos ventos, pela agitação da vida, acha que Jesus está dormindo, que Jesus não cuida de você. E aí ele te repreende, chama a sua atenção, com muito carinho, com muita caridade. Gente de pouca fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, silencie sua alma, silencie seu coração, escute Deus e você vai ver que você vai ser muito mais alegre e satisfeito em tudo e em todos os seus projetos. Fica com Deus e ainda em tempo, ótima semana para todos.